Sejam bem-vindos a mais um especial Informação. O convidado desta edição, e já pôde ouvir pela promoção, é Bruno Graça, vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária na Câmara Municipal de Tomar. Iremos abordar até bem perto das 19 horas a atualidade do Concelho Nabantino, sendo que nos pode acompanhar pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, com transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, e ainda essa novidade numa plataforma que estreámos na última quarta-feira, de nos poder seguir pela MEO. Basta carregar na tecla verde do seu comando e digitar o código 929800 e para acompanhar esta entrevista a par e passo. A Hertz a chegar desta forma, através desta plataforma, a cerca de 1,5 milhão de casas. Vou então saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a presença. Muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. Vou começar por colocar-lhe esta questão. Os tomarenses têm razões para estar satisfeitos com aquilo que tem sido feito por este executivo, entenda-se CDU-PS, ou acredita ou admite que se pode esperar sempre mais alguma coisa? Boa tarde à Rádio Hertz e a todos os seus ouvintes, e agradecer também desde já o convite que me foi feito para estar aqui consigo. É uma pergunta que nós podemos sempre responder de uma maneira, digamos, com vários sentidos. É óbvio que os tomarenses quereriam mais, provavelmente esperariam mais, e nós estamos convictos que é possível fazer mais. Portanto, não estamos satisfeitos naturalmente com tudo aquilo que foi feito e aquilo particularmente que ainda não foi feito. Estamos a trabalhar no sentido de conseguir ir mais além, mas temos consciência que temos mais coisas para fazer e que provavelmente seria possível fazer-se mais coisas. Nós não temos que ter medo das coisas, portanto, e esta é a realidade. E isso que falta fazer não foi feito, ou ainda não foi feito, acredito que não tenha sido por falta de empenho. Terá sido por falta de condições? Há todo um conjunto de constrangimentos, digamos assim, que de alguma maneira impedem por vezes que se faça tudo aquilo que nós gostaríamos e que achamos que é necessário fazer. Portanto, é evidente que não é por falta de vontade, porque acredito que toda a gente em Tomar, quando faz seja o que for, seja em termos políticos, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, vocês aqui na Rádio Hertz, as associações, fazem sempre as coisas no sentido de obterem os melhores resultados, tendo em conta aquilo que todos nós, naturalmente, gostamos do nosso Concelho. Agora, há, efetivamente, constrangimentos que, por vezes, não permitem que nós façamos tudo aquilo que achamos que é possível fazer. E esses constrangimentos são de muitas ordens, são de ordens financeiras, são de ordem até de capacidade, por que não dizê-lo, não é? São de ordem política. Portanto, depois os constrangimentos são, de facto, muitos, mas penso que todos tentam fazer o melhor pelo seu Concelho. Durante este mandato tem mantido uma postura interventiva, até porque tem áreas ao seu cargo, mas tem sido também necessário manter uma postura vigilante àquilo que é feito pelo Partido Socialista, com quem há esta partilha de poderes. Repare que eu penso que já disse isto mais que uma vez, a CDU já disse isto mais do que uma vez. Nós assumimos determinadas responsabilidades neste acordo com o Partido Socialista, mas temos a consciência, claro, desde o primeiro momento, que não fomos nós que ganhamos a Câmara Municipal de Tomar. Portanto, os eleitores em Tomar não nos elegeram para Presidente de Câmara. Portanto, a principal responsabilidade da condução política temos que aceitar, temos que seja o Partido Socialista a fazê-lo. É óbvio que estamos naturalmente sempre atentos no sentido de fazer um balanço daquilo que está a ser feito, verificando se a nossa presença, digamos, no Executivo, com responsabilidades, corresponde ou não àquilo na avaliação que nós fazemos, é melhor para as populações do nosso Concelho, para o nosso Concelho. Portanto, digamos, não estamos, digamos, numa posição de obstrução, não estamos numa posição, digamos,
como às vezes sucede, de estar-se a trabalhar com outros e às vezes a querer que as coisas até corram mal, não é isso que é a nossa postura. A nossa postura tem sido trabalhar pela positiva, assumir as responsabilidades que nos são dadas, procurar encontrar soluções para os problemas que se nos deparam quando essas responsabilidades nos chegam às mãos, e estar naturalmente também atentos a um conjunto de situações que não são da nossa responsabilidade, mas de que nós também tentamos de alguma maneira influenciar no sentido de estar dentro dos parâmetros políticos e ideológicos que a CDU defende. Ou seja, é possível fazer oposição mesmo nestas condições, quando assim se justifica? Exato, quer dizer, nós não é uma questão de oposição, quer dizer, nós temos muitos pontos de vista diferentes do Partido Socialista, em termos de políticas nacionais, internacionais e em políticas locais. Portanto, há situações muito concretas onde o Partido Socialista e a CDU não estão de acordo. E nós temos que assumir que não estão de acordo. O que nós temos que avaliar é esse desacordo é suficiente e é mais benéfico para a população. Nós, a partir desse desacordo, aprofundarmos esse desacordo e rompermos o acordo, ou é melhor para a população e para o Conselho de Tomar, para o seu desenvolvimento, para que as políticas possam ir no sentido que nós próprios defendemos, manter o acordo. E, portanto, as situações têm havido aqui um certo equilíbrio, um certo diálogo com o Partido Socialista e também com o Sr. Presidente, e tem sido possível mantermos este acordo. Alguma vez sentiu que, do lado do Partido Socialista, e falando de Executivo, como é óbvio, alguma vez sentiu que a posição do vereador Bruno Graça nesta partilha de poderes poderá ter sido, em alguma ocasião, olhada como uma muleta para o Partido Socialista seguir em frente? Não, penso que não. Quer dizer, penso que nós temos posições diferentes. Aliás, é conhecidas algumas divergências que nós temos com o Partido Socialista e, portanto, não é uma questão de muleta. Penso que isso é aquele fé-divers políticos que, por vezes, se procuram fazer passar para a população, porque estas questões aqui não se trata de muletas ou não muletas. Nós, quando estamos em desacordo e achamos que são assuntos que devem vir para a rua, dizemos claramente que estamos em desacordo. Quando estamos em desacordo e achamos que há margem para procurar negociar esse desacordo, para tentar chegar a uma melhor solução, utilizamos esse processo, e é essa, quer dizer, não é uma questão de nem sermos oposição, dentro, digamos, do próprio acordo, digamos assim, sermos uma posição, digamos, interna, como se fosse um só partido e haver uma ala. Nós não fizemos ala, nós não fizemos junção de programas, o nosso programa era muito claro, incidia num conjunto de vertentes que nós dizíamos e dissemos à população e prometemos à população que se fôssemos eleitos iríamos desenvolver, não fomos eleitos, tentamos no máximo que a nossa intervenção no sentido de, em algumas áreas do nosso programa, implementá-lo. E é isso que nós temos feito. E as relações têm sido, às vezes, mais difíceis, outras vezes menos difíceis, como acontece naturalmente em todas as situações em que duas pessoas estão a trabalhar em conjunto. Permita-me agora avançar para factos concretos e realidades que efetivamente preocupam a população do Conselho de Tomar. Uma dessas realidades é este processo, vou chamar-lhe assim, processo relacionado com o flecheiro. Esperava que a esta altura já tivesse tudo resolvido? Não. Aliás, nunca disse, no programa eleitoral da CDU, não estava a dizer que as coisas seriam resolvidas rapidamente. É um processo difícil, é um processo com dezenas de anos, é um processo que não é único em Tomar, é um processo complexo e exige que, embora exija solução, e nós na CDU dissemos em campanha eleitoral que havia solução e continuamos a dizer que havia solução e que há solução. O caminho que está a ser seguido não é o caminho que a CDU, naturalmente, se fosse poder, seguiria. Mas temos ajudado e dado contributos, apesar de lá estar nessa discussão interna com o PS e entre nós, entre vereadores e Presidente de Câmara, no sentido de se ir avançando. E pensamos que, neste momento, vai-se avançar alguns passos importantes, digamos assim, para encontrar soluções para aquele espaço. Mas aquele espaço tem todo um conjunto de problemas que, às vezes, são escamoteados nestes debates. Tem o problema do plano pormenor, do flecheiro do mercado, que só permite algumas coisas, enfim,
tem o problema do abandono que causa da própria gente em termos de habitantes, de pessoas a viverem. Tem o problema do próprio rio, daquilo que está em cima do rio. Tem o problema de estar em cima de um património histórico que nós poderíamos, e esse era o ponto de partida que nós tínhamos apresentado à população para resolver aquela entrada do Tomar, porque nós, mais do que falarmos, a CDU sempre falou, mais do que sempre falou em termos de a entrada do Tomar, recuperar, revitalizar e torná-la inclusivamente um polo de dinâmica económica para o concelho. Aquela entrada tem muitos problemas, tem um conjunto largo de problemas, e um deles, efetivamente, é a comunidade cigana, de etnia cigana, que está ali instalada. Esse é um dos problemas. Há lá mais problemas. E esse problema, para nós, aquilo que tem a resolução é uma resolução conjunta, em que se pode atacar por várias frentes e em simultaneidade, mas não é bem exatamente esta a posição do Partido Socialista. E nós, não é por isso que nós, digamos, nós quando fizemos, aceitámos o acordo com o PS, já sabíamos o que é que o PS tinha dito em campanha eleitoral sobre o flecheiro. Permita-me, a CDU, quando aceitou esse acordo, acredita que aos olhos da população a CDU não ficou veiculada ao tal prazo dos 100 dias de que se falou? Não, então nós não prometemos nada a CDU, não temos, aliás, como não prometemos fechos de escolas, nem prometemos transportes, digamos, a passarem para cima, ou novas competências para cima, nós não prometemos nada disso. Portanto, quer dizer que cada um prometeu as suas coisas, cada um tem o seu programa. Nós, nas áreas que estamos a trabalhar, procuramos desenvolver o nosso programa, e aí, naturalmente, será o PS que, enfim, cede aqui ou ali para a gente poder implementar, e nós, noutras áreas, naturalmente, temos que também fazer algumas cedências para que as coisas possam andar para a frente. Portanto, eu penso que, em termos de trabalho, hoje direi que este nível é uma experiência que eu considero positiva. Agora, há outras coisas e muitos constrangimentos que surgiram logo de início e que se mantiveram demasiado tempo, que dificultaram e tornaram, digamos, retardaram muito das ações que eventualmente já podiam estar a ser implementadas e, portanto, com ganhos de tempo úteis e importantes para o bem-estar da população e para o desenvolvimento do concelho. Só mesmo para finalizar este processo flecheiro, os parques nómadas não o convencem? Ou têm algo de positivo? Eu reparo que os parques nómadas foram implementados em Coimbra por um camarada meu. Exatamente. Não é? Quer dizer, agora, a situação do Parque Nómada de Coimbra, há que recordar que é um momento em que se está a construir um estádio de futebol para um europeu em Portugal, e que houve dinheiro imediatamente disponibilizado pelo governo porque não queria aquilo que estava ao pé do estádio que ia construir. E, portanto, digamos, hoje não há nenhum estádio megalómano para construir, não há nenhum europeu para desenrolar-se em Portugal e, portanto, as dificuldades financeiras para se avançar com aquele processo é outro. Por outro lado, repare que o Parque Nómada em Coimbra, que é o caso que está a falar, é complementado com muitas outras ações. Quer dizer, a habitação social em Coimbra há muitos anos, quase todos os presidentes de Câmara têm dado à CDU esse ploro. E sabe-se lá porquê. Mas o que é facto é que isso é complementado com habitação com renda controlada. Portanto, há todo um conjunto de ações, digamos, em que o Parque Nómada também entra. É aquilo que eu digo, estas coisas não podem muitas vezes ser pensadas, digamos, de uma maneira de um pequeno gueto, uma pequena célula para resolver. Não, há um conjunto largo. A habitação social passa por muitos sítios. Eu penso que hoje, inclusivamente, aquilo que já está mais consensualizado dentro do próprio Executivo já é muito mais esta visão global, uma visão de resolver o problema da habitação social do Concelho de Tomar, do que resolver especificamente aquele caso pontual que é importante e que é degradante, digamos assim, que temos ali sim na zona do Flecheiro. Ainda assim, coloco-lhe esta questão, aproximam-se as autárquicas, acredita que de uma forma ou de outra este assunto ainda vai servir de pedra de arremesso, entre aspas, ou de bandeira eleitoral para qualquer um dos concorrentes? Eu penso que, sabe que cada vez mais a vida me vai ensinando que quem se serve dos problemas dos outros para pedras de arremesso não presta.
O problema é que há ali pessoas que efetivamente vivem mal. Há ali miséria, há ali pessoas que vivem mal. Aquilo é uma zona da cidade degradada, a todos os níveis. E, portanto, digamos, serviço de pedra de arremesso para fazer, porque se este Executivo, eu nem sequer, como digo, a CDU não tem uma posição exatamente coincidente com a posição que o Executivo depois, enquanto PS, o PS é que ganha as eleições, é que tem responsabilidades políticas, não é sequer idêntica, não é exatamente a mesma, mas aquilo que eu posso dizer é que, apesar disso, vão-se fazer algumas coisas. Vai-se dar início à resolução do problema, num determinado sentido, que é um sentido mais correto, se calhar, aquilo que estava inicialmente previsto. Agora, utilizar essas dificuldades dessas pessoas para depois esgrimirem se é 100 dias ou se é 50 dias ou que é 200 dias, ou se isso é um bocado pobre enfim, não prestigia quem utiliza as dificuldades e a miséria dos outros e as dificuldades do Conselho para o que nós queremos é soluções. E aquilo que eu gostava muito que aparecessem era debates, efetivamente, sobre as soluções. Não é só aquelas propostas para encher de 15 em 15 dias as reuniões de Câmara. Não é essas propostas, é fazer debates. Vamos, de facto, debater a habitação social em Tomar. E vamos debatê-la abertamente, sem medo. E depois até pode ser que haja consenso de muita gente e de muitas forças. Não sei se há, se não há. Mas vamos debatê-la. Isso é que me parece que era importante. Agora, dizer assim, eu não tenho nenhuma procuração para defender Presidente de Câmara, mas dizer, você, ou continuar a dizer, você prometeu que em 100 dias resolvia, não sei o que, se prometeu, é óbvio que só acreditou nessa promessa os parvos. Porque aquele problema não se resolve em 100 dias. E ninguém que está a utilizar isso o vai resolver em 100 dias. Ponto final. Portanto, seria bem melhor era debater-se efetivamente de uma maneira aberta e franca aquele problema. O problema da habitação social em Tomar. Habitação que também passa depois pelo Parlamento e pelo Governo. Porque a habitação social com renda limitada tem que vir. O Partido Comunista Português recentemente entregou um projeto de lei nesse sentido, para efetivamente repor situações de há 10 e 12 anos acerca, digamos, que permitiam, como Coimbra fez, efetivamente, ter muita habitação a preço a renda controlada. Ou seja, não podemos olhar para o flecheiro como apenas o flecheiro, mas abrangê-lo em todo o quadrante da habitação social. A habitação social e aquela área deve ser tratada como uma entrada nobre, histórica, com grandes potencialidades em termos de história, em termos de cultura e em termos de rentabilidade económica. E é nesse caminho, e aquilo tem que ser olhado desta maneira. E, naturalmente, isso implica limpar as margens, arranjar as margens, fazer passadiços, se calhar, para a quinta de Marmelais, arranjar a capela, quer dizer, abrir a estrada por Carvalho de Figueiredo, que passa ali, se calhar, fazer aquelas curas. Há ali muita coisa para fazer. Portanto, reabilitar aqueles edifícios, aqueles armazéns todos degradados, tudo deitado para o chão, aqueles prédios, repor a habitação. Portanto, que aquilo é um bairro muito industrial, que agora, agora deveria ser, se calhar, já não pode ser, que esse bairro industrial. Repara, ali era aquilo que hoje se chama a zona industrial de Tomar. Era ali que estava a indústria praticamente, a indústria mais pequena, digamos assim, a pequena indústria, estava toda ali. Portanto, quer dizer, aquilo tem que ser olhado como uma zona, uma entrada de Tomar, que tem que ser reabilitada de uma maneira que possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento de Tomar. E hoje contribuir para o desenvolvimento de Tomar é contribuir para criar maior demografia em Tomar, aumentar o número dos seus habitantes, atrair gente para cá viver, e isso é possível com desenvolvimento económico, e aquilo também pode ser um polo de desenvolvimento económico. E essa era a visão que está no nosso programa, a nossa visão para o flecheiro. Passemos para a saúde. Esperava também, e faço-lhe a pergunta da mesma forma, esperava a esta altura, por exemplo, que a medicina interna já tivesse regressado ao Hospital de Tomar, e esse reforço da urgência. No que diz respeito à medicina interna, tivemos uma promessa do próprio Ministro. Será para levar a sério? Eu estou convicto, tenho esperança que seja para levar a sério. Como sabe, também isso aqui, digamos, às vezes as hipocrisias são mais que muitas. Também o PCP apresentou uma proposta no sentido de repor a medicina interna, como sabe, as urgências e a pediatria.
E quando foi para ser votada, o PSD, o Parlamento, pediu para ser adiado. Bem, quer dizer, certamente, eu, a brincar, diria que certamente foi para perguntar ao PSD tomar que posição é que devia tomar. Será que foi para isso? Agora, quer dizer, as pessoas que em Lisboa atrasam os processos e depois vêm para aqui dizer, fazerem-se de arautos, digamos, do desenvolvimento, das reivindicações, vale pouco, quer dizer, isso é muita hipocrisia. Nós estamos convencidos que a medicina interna, e vamos continuar a lutar porque a medicina interna e a pediatria, as urgências, de facto, regressam ao nível que, já, nomeadamente as urgências, tiveram no Centro Hospitalar de Médio Tejo, mas nomeadamente na unidade em Tomar. Estamos a trabalhar para isso. Agora, é óbvio que uma coisa, nós estamos a trabalhar isto em muitos campos. Nós, CDU e o Partido Comunista Português, estão a trabalhar isto em muitos campos. Estamos a trabalhar isto em contacto com o Governo, quer através da Câmara, quer através do grupo parlamentar e das negociações com o PS em termos de Governo. Estamos a trabalhar isto a nível do Parlamento. Estamos a impulsionar a Comissão de Utentes no sentido também de intervir de uma forma ativa na resolução destes problemas. Portanto, nós estamos a jogar com todas as nossas capacidades, todas as nossas forças, no sentido disso ser, de facto, rapidamente reposto, ou pelo menos grande parte da capacidade que nós pretendemos para cá que seja efetivamente implementada. Estou convicto que durante este mês isso vai suceder. Claro que há outro caminho, mas eu, a brincar também já numa reunião, no final de uma reunião, disse a um vereador da oposição que se preparasse para eu apresentar uma proposta de irmos cortar as estradas e o caminho de ferro, se ele alinhava. É que quando foi agora a A13... E a resposta? Riu-se. É que quando foi, mesmo agora, a questão da A13, toda a gente apresentou propostas sobre a A13 na última Assembleia Municipal. Houve uma conferência de imprensa sobre a A13 promovida pela Comissão Unitária. A Comissão Unitária não foi a CDU, foi a Comissão de Utentes. Não estava lá nenhum dos senhores, nem das forças que apresentaram aqui as moções. Estranho. Então na Assembleia Municipal faz-se um barulho danado, há 13 para a esquerda, há 13 para a direita, há 23 para a direita, há 33 para a A população é convocada para fazer uma conferência de imprensa acerca disso. Está lá ninguém. E porquê? Tem alguma ideia? É pá, porque se calhar eles... Foi o governo deles que apresentou exatamente as propostas para estas taxas que agora estão em cima das pessoas. E se calhar, até ao jogo interno, se calhar, a gente já viu deputados do Distrito de Santarém contra as posições de Tomar e Torres Novas no Centro Hospitalar de Médio Tejo. Votaram no Parlamento contra petições de 10 mil assinaturas de Tomar, acho que eram 10 mil, 10 assinaturas de utentes de Tomar, serem chumbadas no Parlamento pelo PSD e CDS. Por muito que eles gritem aqui em Tomar, que são a favor disso. Bem, mas, quer dizer, ou há vários partidos, há vários CDS, vários PSDs, vários PS, há várias coisas. Normalmente o PCP e a CDU é igual no Algarve, no Minho e no Ribatejo. As suas posições políticas são as mesmas. E agora, perante esta sua experiência nesta área da saúde, enquanto vereador, pergunto-lhe, e recuando ao passado, que o Hospital de Tomar perdeu estas valências, Abrantes ganhou ou ficou com essas valências, acredita que aqui, e perante aquilo que já conheceu, perante aquilo que tem vivido, as questões políticas, estes jogos de bastidores, chamo-lhe assim, falaram então mais alto? Foi essa a explicação? Claro, falaram mais alto. Porque repara... Então Tomar está na cauda do Médio Tejo, ou não? Eu não sei se está na cauda, quer dizer, eu penso que o centro hospitalar, do meu ponto de vista, e aquilo que eu digo, e não tem nada a ver com o Conselho de Administração, é que o Conselho de Administração, este Conselho de Administração, penso que está a fazer um trabalho no sentido de recuperar efetivamente a unidade do Hospital de Tomar para... Há essa abertura, pelo menos. Acho que eles têm essa vontade e que estão a fazer esse trabalho, e eu, nestas coisas... Gosto de falar de verdade, eu não gosto de dizer mentiras, e lá está, não me sirvo destas questões para argumentos políticos. Agora, o que digo é assim, a anterior gestão que lá estava, com o beneplácio, claro, sempre, apesar de todas as questões que eram levantadas em Tomar, e mesmo em Torres Novas, mas particularmente falamos de Tomar, sobre a gestão que estava a ser produzida, levou, efetivamente, a uma sangria completa de médicos e de enfermeiros. Porque se apostou num modelo
em que os médicos que eram do quadro foram postos na rua, enfermeiros que eram do quadro foram enviados para fora do quadro e entregou-se a empresas, e não vou adiantar mais, quem quiser que vai investigar que empresas, a empresas fazerem o serviço que essas pessoas faziam aqui. E isso levou a que, efetivamente, os médicos hoje não existem no setor hospitalar, luta com uma falta tremenda de médicos. E se calhar com custos acrescidos, então. Com custos acrescidos, como é óbvio. Portanto, agora repor esta situação, e de facto esta inversão, do meu ponto de vista, e não estou aqui para defender nem atacar estas questões, estou a analisar as coisas, a minha percepção das coisas. Este Conselho de Administração, aquilo que está a fazer é tentar, efetivamente, abrir concursos para que os médicos, para poder, efetivamente, inverter a política que estava a ser seguida pelo anterior Conselho de Administração e satisfazer as reivindicações que nós temos apresentado sistematicamente. E aqui também digo que estamos a jogar em todos os campos. O Partido Comunista Português acabou de apresentar um projeto de lei sobre incentivos para médicos para as periferias. Os outros façam o mesmo. Em vez de falar, em vez de servirem-se estas coisas para fazer política, enfim, política no mau sentido das questões, trabalhem no Parlamento para isto e no Governo. Quem está no Governo, trabalha no Governo. Quem está no Parlamento, trabalha no Parlamento. E apresente lá projetos de lei no sentido de, efetivamente, criar-se condições para que os médicos, nomeadamente internistas, possam voltar, efetivamente, para o interior com compensações. O que o Partido Comunista acabou de entregar a semana passada um projeto de lei nesse sentido. E isso pode ajudar este Conselho de Administração a resolver o problema através dos concursos. Agora, esperemos é que o Partido Socialista, enquanto Governo, e o Partido Socialista, enquanto partido também que tem o acordo na Assembleia da República, vote aquele projeto de lei e que depois haja vontade política do Governo de implementar aquele projeto de lei. Se o implementar, provavelmente vai haver maior facilidade a este Conselho de Administração nos seus concursos terem médicos e, naturalmente, poder repor a capacidade de intervenção no campo da saúde do nosso centro hospitalar. Ou seja, será o Poder Central que terá que dar então esse Teremos passo? Temos de ser todos. Aqui na Câmara muitas vezes ouvimos que a saúde não tem ou não deveria ter cor política. É mesmo assim? Não. Ou é mesmo assim que tem funcionado? Não. Permitam reformular a questão. Não, é nada na vida. Quer dizer, desculpe lá, eu, como sabe, sou membro do Partido Comunista Português e, portanto, quer dizer, aquilo que eu penso, não é por isso, mas aquilo que eu penso é que tudo na vida tem cor política. Tudo na vida tem cor política, quer dizer, agora pode chegar a consensos, isso é outra questão. Podemos chegar a consensos que, quando nós estamos numa sociedade em que há várias pessoas com várias ideias, não pode prevalecer só a ideia de um. Portanto, tem que haver conversas, tem que haver consensos, de maneira que se possa chegar a uma plataforma em que nós todos possamos viver, ser acordados e haver civilidade, digamos assim, entre todos nós. Isso é uma questão. Outra questão é dizer que todas estas questões que se prendem com o desmantelamento ou tentativas cada vez maiores de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde não passa pelos interesses corporativos de determinados setores. Isto quer dizer, e naturalmente os governos que dão aval, eu não acredito que o PSD vote o projeto de resolução a favor do projeto de resolução que o PCP acabou de apresentar no governo. Não acredito. Pode ser que me engane. E oxalá que me engane. Porque o ideal é que aquilo passasse com votos por unanimidade na Assembleia da República. Mas tenho sérias dúvidas, porque eles tiveram tantos anos de governo, o governo do nosso país tem sido repartido entre PSD, CDS e PS, tiveram tantos anos já lá, terminados com aquilo que eles chamavam o arco do poder, os partidos do arco do poder, e aquilo que eles fizeram está aqui à vista. Porque destruir é fácil. Destrói-se num instante. Depois reconstruir, isso é que custa mais. E aquilo que tem sido feito ao longo destes anos é destruir. E agora, fazer a recuperação de tudo isso que foi destruído vai custar e vai ser mais difícil, mas temos esperanças e estamos convictos que com trabalho e com persistência que se vai conseguir. Só mesmo para que fique claro, então acredita que neste mês haverá novidades no que diz respeito, pelo menos à medicina interna? Sim, acredito.
Muito bem, avancemos para a educação e também há relativamente pouco tempo ficámos a saber que no Concelho de Tomar, pelo menos é essa a ideia, irão fechar 2 escolas do ensino básico e um jardim de infância. A Coligação Democrática Unitária, 3, exatamente. A Coligação Democrática Unitária já manifestou a sua posição. Houve ali, no texto que foi tornado público, críticas ao vereador da Educação, neste caso o Cristóvão, por uma decisão que, e foi isso que estava escrito, não terá sido tomada em conjunto. Esperava isso, enquanto vereador, esperava que pelo menos houvesse essa palavra do outro lado, pelo menos sobre a ideia daquilo que estava então em marcha para se fazer. Repara, os 3 vereadores e a Presidente de Câmara não tomaram nenhuma decisão sobre aquilo. Não houve nenhuma reunião entre os 4 para tomar uma decisão sobre aquela matéria. É evidente que falamos todos os dias. Eu sei qual é a posição do vereador Cristóvão acerca daquelas coisas e de outras coisas da educação. Ou seja, não houve aqui então nenhuma surpresa. E ele também sabe quais são as posições da CDU e as minhas. Portanto, quer dizer, não há... Agora, há uma coisa que nós lá está, uma vez, e aqui lá está, é um bom exemplo que nós dizemos, que para justificar, digamos assim, as nossas atitudes e para mostrar que não há nenhuma fusão de programas, nem nenhuma fusão de partidos, como é óbvio. Portanto, aqui a questão é a seguinte: a CDU, o PCP diz, nós não concordamos com os fechos nem de escolas, nem de extensões de saúde, nem de associações, portanto, tudo aquilo, nós não concordamos com isto. Porquê? Porque isso leva, efetivamente, à desertificação dos territórios. Quando nós dizemos que o território deve se desenvolver de uma maneira harmoniosa, é isso mesmo, é de uma maneira harmoniosa. Portanto, não pode concentrar na cidade todos os serviços, de tal maneira que, naturalmente, qualquer casal jovem não vai viver para um local onde depois não tem escola, não tem jardim de infância, não tem uma coletividade, não tem um café, não tem uma associação, não tem uma extensão médica. Se não tem nada disto, vai viver 10 km ao lado para a cidade onde tem isto tudo. Portanto, isto leva efetivamente à desertificação dos territórios. E não basta dizer em Lisboa que o governo é muito mau e que faz muitas maldades. Os governos todos temos tido porque as suas políticas levam à desertificação do interior do país. E depois nós, em cada um dos territórios, fazer exatamente a mesma coisa, levando à desertificação dos nossos territórios. Portanto, esta é a nossa posição. Portanto, nós achamos que estivemos contra a junção de freguesias, e estamos, e vamos também apresentar um projeto de lei no Parlamento para repor o quadro das freguesias anterior a estas fusões para funcionar em 2017 das eleições. Se o PS, não sei qual é a abertura que vai ter para isso, ou o Bloco de Esquerda, quer dizer, neste momento não é isso que nos preocupa. A nossa posição é que todas estas fusões, um ou outro caso pode ser discutido com as populações, e se as populações acharem que sim, muito bem, mas genericamente, em termos gerais, o quadro das freguesias deve voltar àquilo que era antes destas fusões. Esta é a nossa posição, porque de facto achamos que haver o poder político, este trabalho político de proximidade, junto às pessoas, a defesa depois desse pequeno agregado político dos interesses dessas populações para o seu desenvolvimento, achamos que é fundamental. Ora, quando se fecham escolas, nós temos de estar contra. Quer dizer, é óbvio que estamos contra. Quer dizer, porque dizerem-nos que há só 10 alunos e esses 10 alunos vão para outra escola, ali da mesma freguesia, não é verdade, porque se calhar esses 10 alunos, 5 vão com os pais para onde eles trabalham, outro vai para outro lado qualquer, e se calhar para a escola que estão a dizer que vão 10, só vai 1 ou 2. E o que acontece é que, não havendo desenvolvimento nessa freguesia, não havendo aumento de população nessa freguesia, o que leva é que dia 2 ou 3 ou 4 anos está a fechar a outra a seguir, que é o que tem acontecido. Fecha uma, passado 1 ano ou 2 fecha mais outra, e depois fecha outra. E neste momento, cada freguesia, não sei se fora da cidade, não sei se alguma tem mais que alguma escola, sei que há algumas que não têm escola nenhuma, mas que não sei sequer se há uma escola já neste momento, uma em cada freguesia.
Portanto, nós achamos que isto é uma política errada. E mas como para é uma que possamos errada, entender... mas não houve votação. E, portanto, se houvesse votação... Não houve aqui nenhuma imposição do Poder Central. Foi... Não. Quer dizer, repare que também não há nenhuma imposição do vereador. O vereador dá o parecer. Isto funciona assim. O Ministério da Educação pede o parecer. Pede um parecer. Exatamente. E depois decide ou não de acordo com o parecer. Porque o parecer, vamos supor que a Câmara era da CDU. Nós daríamos um parecer negativo. Claramente. Parecer negativo para o fecho dessas... Mesmo assim poderiam fechar. Mesmo assim podiam fechar. Portanto, porque quem decide depois é, de facto, o Governo. Portanto, aquilo que portanto, e é, aliás, por isso, porque está dentro das competências, enfim, legais do vereador e da Presidente de Câmara, que os dois decidiram dar o parecer no sentido de poderem ser fechadas. Se fosse votado em reunião de Câmara, a CDU tinha votado contra. Aliás, na Assembleia Municipal houve duas moções. Exato, como votou na Assembleia Municipal. Pronto, quer dizer, este é um exemplo prático e concreto, de há meia dúzia de dias, de que não perdemos a nossa independência, pensamos como continuamos a pensar, mas temos que ter a noção que a Câmara foi ganha pelo PS, o responsável político é o PS, e nós estamos ali sim para viabilizar ao máximo o desenvolvimento do Conselho. E se efetivamente as escolas de Paial, Santa Cita, Cabeças e o Jardim de Infância de Fetal de Cima fecharem, deverá aqui haver consequências políticas locais? Quer dizer, eu continuo a dizer que quem os fecha de facto é o Governo. Quer dizer, houve um parecer para fechar, mas o Governo pode dizer que não fecham. Quer dizer, isto é para os dois sentidos, não é? Portanto, a CDU vai, naturalmente, avaliar isso, mas a avaliação que fizemos na altura foi que nós devíamos desenvolver trabalho junto das populações, mobilizar as populações, fazer chegar à Assembleia da República, ao Governo e ao Ministro a nossa discordância do assunto, mas temos que depois avaliar, lá está, se a nossa saída é benéfica deste acordo ou se mantemos o acordo, dizendo claramente que estamos contra, que é benéfico para a população ou não é, para o desenvolvimento do Conselho. Portanto, é até essa avaliação que não é fácil, e que é uma experiência nova, mesmo para a CDU, que nós temos vindo a tentar e procurar fazer o mais rigorosamente possível, mas é de facto uma primeira vez que estamos a fazer isto e, portanto, nem sempre as coisas admitimos perfeitamente que aqui ou ali possa ter havido e que não tínhamos tido a melhor decisão. Mas, quer dizer, o nosso ponto de vista foi sempre dito desde o primeiro dia de, enquanto essa avaliação que a gente faz, faça a divergências ou faça convergências que é benéfico, não é suficientemente forte para que nós saiamos, o prejuízo da nossa saída é maior do que nós acabar, não dizermos, pronto, não rompermos, nós vamos continuar, e foi sempre assim que a gente disse e é assim que a gente vai continuar. Uma das bandeiras, basicamente, de todos os partidos concorrentes nas recentes eleições autárquicas, teve a ver aqui com o mercado municipal que já está em funcionamento. Pergunto-lhe se valeu a pena a data da inauguração ter sido sucessivamente adiada perante aquilo que temos hoje, perante a realidade que é hoje o mercado municipal. Aliás, não havia sequer outra solução. Quer dizer, ou abria-se quando foi possível abrir, ou então não se fazia nada, ponto final. Porque também essas coisas aquelas coisas que dizem e não havia projeto. Bem, não havia projeto. Não havia projeto global que devia separar para fazer o projeto. Se na altura se parasse para fazer o projeto, o mercado continuava fechado. Não havia mercado neste mandato. Porque os custos que aquilo tinha e a condição financeira da Câmara não iria permitir de maneira nenhuma, quer dizer, que aquilo depois acabou, quer dizer, o estar a andar, a pressão que lá está, que foi feita pela CDU naquele sentido, e aí o PS foi-nos acompanhando nas nossas preocupações acerca daquilo, levou a que fossem disponibilizadas verbas que, se tivesse parado naquele momento para fazer um projeto, para já o projeto custaria logo umas dezenas de várias milhares de euros. E depois todo o processo burocrático, que é outra coisa que eu pessoalmente aprendi aqui na Câmara, que é de facto, nós quando queremos uma coisa para 2016 temos que pensar em 2013, porque senão é mentira. Aquilo não tinha aberto. Agora, acho que valeu a pena, era um dos pontos do nosso programa,
Permita-me, quando diz esse processo burocrático aqui na Câmara, está a referir-se basicamente a quê? Muito se tem falado, e agora vou colocar-lhe então esta questão para que fique claro que os técnicos nem sempre acompanham a vontade política. Foi isso que aconteceu? Não digo isso. Quer dizer, eu penso que a própria estrutura orgânica da Câmara, isso é um problema. Aliás, penso que é um dos maiores problemas da Câmara, que é a estrutura orgânica da Câmara, portanto, as suas metodologias de trabalho, de funcionamento, que estão completamente desajustadas daquilo que é necessário para se cumprir as missões que uma autarquia hoje deve ter. A brincar, eu vou-lhe dizer assim, e isto não tem nada a ver com nenhum funcionário, nem com nenhum técnico, nem com, quer dizer, é assim. Portanto, aquilo, se não funciona assim, eu diria que se não funcionar como eu vou dizer, isso é que é errado. Embora você vá dizer que não, o errado é o contrário. Eu vou-te explicar. Por exemplo, uma máquina esteve parada 2 meses. Eu tomei conta dessa área recentemente e perguntei às tantas, então, mas porquê? Faltava-lhe uma mola que custava 2 euros. Só que o processo administrativo para comprar a mola de 2 euros é exatamente igual ao processo administrativo para comprar um caminhão. Portanto, aquilo tem que... vai, vem, passa por aquele, passa por outro, passa por outro. E aquilo que apetece, que é a primeira reação, é assim, eu pago os 2 euros. Vão lá buscar a mola. E ponho a máquina a funcionar. Portanto, é este processo em que tudo é igual. Não está a exagerar. Não estou a exagerar. É mesmo isto que acontece. Foi um caso concreto. Uma máquina que está parada por falta de uma mola. E esteve parada quase 2 meses. E quando eu cheguei e perguntei porquê é que essa máquina fazia falta e porquê é que essa máquina está parada, porque está uma mola para comprar. E estava na requisição interna e na requisição externa e na requisição e na informação do serviço e na contratação e estava naqueles... Pronto, quer dizer... E aquilo, quer dizer... Mas isto passa-se corrente. Mas só em Tomar? Só na Câmara de Tomar? Não sei. Quer dizer, eu sei que nesta se passa. Mas é um bocado. É a própria burocracia que foi instituída para estas coisas não funcionar. Foi instituída para estas coisas não funcionar. E, portanto, o que está correto foi o processo. É de facto fazer informação, acerca do processo de compra, o vereador ou o presidente diz que sim, que autoriza, e depois volta para trás para fazer a revisão interna, depois volta para a finança para fazer a revisão externa, e depois vai para o... Quer dizer, isto, claro, isto que é uma coisa que a gente compra, não funciona. E isto é uma coisa caricata, mas que é real, e que espelha, digamos, toda uma metodologia de trabalho. Quer dizer, ou seja, as coisas estão formalizadas de tal maneira, estão instituídas de tal maneira, que não se pode fugir daquilo. Mas não é por culpa dos técnicos, nem culpa do funcionário. É por culpa dos processos que estão estipulados através dos mais diferentes organismos intermédios do Estado para que estas coisas funcionem. E, portanto, isto quebra não só a vontade, como a motivação, como às vezes até deixa de fazer sentido depois. Quer dizer, há este processo, e esta é uma das coisas mais cansativas que o trabalho na autarquia tem. E que que lhes causa mais problemas e que impede que as coisas sejam céleres. E este processo do mercado, então, também foi pagando por isso mesmo? Este processo foi pagando, é evidente, quer dizer, vamos lá ver, há uma instituição que nos últimos... Porque é a mesma coisa do Centro Hospitalar Médio Tejo. Uma instituição que não se renova, que não contrata novos funcionários, o que é que está à espera? Está à espera de ter funcionários depois para fazer as coisas? Não pode. Reparem, vamos falar, por exemplo, há 20 anos. Há 20 anos a Câmara tinha um determinado quadro de pessoal. Gente, sonhamos, 35, 40 anos, tal. Tudo bem. Operacional, na ponta da unha, tudo bem. Quando o sentido político que vem dos governos e que veio das gestões aqui de Tomar das autarquias aponta no sentido de não pode recrutar pessoal. Não há mais pessoal. O que é que leva? Leva a que hoje essas pessoas que tinham 35, 45 têm 55, 65.
Portanto, a sua capacidade de trabalho físico, como é óbvio, o meu também é assim, quer dizer, não faço aquilo que fazia há 20 anos ou há 30. Portanto, é completamente diferente. O desgaste é completamente diferente. A idade média hoje dos funcionários é elevadíssima. E muitos deles já se reformaram, outros por doença, outros porque atingiram a idade, outros porque saíram porque foram para outros empregos ou porque emigraram. E, portanto, tudo isto foi desaparecendo. E hoje a Câmara não tem funcionários. Quando as pessoas dizem que há gente a mais, eu digo, estão muito enganados, não conhecem a realidade. A Câmara teria lugar de caras para 30, 40, 50 operacionais. Dizem assim, mas operacionais? Sim, operacionais. Mas teria lugar para isso. Um caso concreto, que eu agora tenho bem em mão, a questão dos espaços verdes. Quando surgiu o Polis, há tantos anos que isto foi, não é? Quando surgiu o Polis, o que é que se fez? Entregou-se a uma empresa de Almeirim o tratamento e a manutenção dos espaços verdes em Tomarem. E houve jardins que passaram para bombeiros, houve jardins que passaram para todos os lados, outros saíram, outros, entretanto, lá está a passar 20 anos, estão reformados, e de 20 e tal jardineiros, hoje tem 7. Bem, quer dizer, mas a cidade cresceu. E como é que agora vai resolver o problema? Quer dizer, todos eles estão mais velhos. Se tivessem 30, 35, 40 anos, agora estão 50, 60, 60 e tais. Todos eles mais velhos. E de 20 e tais passaram para 7 ou 8. Então, e agora? E a cidade cresceu. E vão fazer o mesmo trabalho dos outros? Não. Mas desinvestiu-se nos recursos humanos, nas pessoas, como se desinvestiu nos equipamentos. Tomarem, há mais de, sei lá, eu não tenho a data aqui precisa, mas 15, 16, 17 anos, que comprou a RAV, a varredora, que anda aí na rua. Que, muito tempo, exageradamente tempo já, naturalmente ao fim destes anos todos, está avariada. Não anda. E é o espaço urbano, o perímetro urbano de Tomar, pode ser limpo por uma varredora? Não se comprou mais nenhuma varredora. O que é que você tem para limpar a cidade de Tomar? Hoje as pessoas falam, e tem razão. Eu antes de ser vereador dizia, é um nojo. Hoje sou vereador e digo, é um nojo. Eu não mudei, gente. Coerência perfeita. Agora, hoje sei porque é que é um nojo. Eu já sabia, mas hoje sinto porque é que é um nojo. Tem solução, e vai ter solução. Mas já vai ver qual é a solução. Então, o que acontece é que aquilo que se... glutões, aspiradores mecânicos e elétricos, 0. Temos um, que estava avariado. Carros para lavar a rua e lavar contentores, estava avariado. Recuperaram agora, gastámos mais de 25 mil euros. E o que é que a gente limpa esta cidade, este perímetro urbano? Com uma varredora e com os carritos manuais que andam uns funcionários com a vassourazita. Com isso é que se limpa, é que se quer. Mesmo a população, é que a população quer ter uma cidade limpa. Não é possível. E não vai ser possível a curto prazo melhorar? Mas é porque vamos efetivamente investir quase 400 mil euros. Ou seja, não podemos ainda dar entrada a trabalhadores, porque a lei, e face à situação financeira da Câmara, a gente não tem muita capacidade ainda para isso. Mas vamos comprar uma varredora nova, já está o processo a decorrer, vamos comprar 3 aspiradores elétricos, para já isto, vamos comprar por outros setores, mas isto aqui vai reforçarmos imenso a capacidade de intervenção. Com 2 varredoras, igual à que nós temos agora nova, mais moderna, portanto, com mais capacidade ainda, enfim, quer dizer, uma está num lado, outra está no outro. E temos pelo menos sempre uma a funcionar. Com os 3 aspiradores elétricos que vamos comprar, com o mecânico que a gente tem, fica com 4. Então, muitas zonas aqui, parques de estacionamento, passeios, portanto, as zonas interiores enfim, e da cidade, então aí já podemos ir a facto limpar. Senão, não é, quer dizer, acha que a gente vai varrer, quer dizer, que é com uma vassoura e uma mecânica que vamos varrer grande parte da cidade, como a gente tem, grandes espaços completamente cheios de folhas, cheios de lixo, cheios de não sei o quê. Claro que depois também há a parte do cidadão. Tem que começar a pensar que o seu município não pode ter um varredor atrás dele para quando ele deita uma coisa para o chão e logo varrer. A pessoa tem que começar a ter outro tipo também de comportamento. Mas
essa parte pedagógica e de sensibilidade junto à população, estamos a fazê-la. A aquisição de equipamentos, estamos a fazê-lo. E estou convencido que não é já para a semana que vem, nem para a outra, porque lá está, uma varredora custa, quer dizer, não é o que custa, para comprar, leva 2 meses, 3 meses, quer dizer, isso não é, tem que ser concurso, tem que ter proposta. Leva tanto como uma mola, pronto. Exato, mas leva exatamente tanto como uma mola, exatamente. Leva exatamente o mesmo tempo que a mola de 2 euros. Mas, portanto, aquilo vai ainda demorar. Mas estamos nesse caminho e vamos portanto, colmatar essa primeira decisão. Acha que, por exemplo, que espaços grandes, como aqui o envolvente ali, o Várzea Grande, envolvente ao estádio, estes espaços grandes, verdes, que se podem, quantos trabalhadores precisam com as máquinas que eles têm, que estão no património, 20 e tal máquinas de cortar relva. Mas estão operacionais 5. As outras existem para tirar lá peças para pôr operacionais estas 5. É que não pode, temos que comprar. Mas é com aquelas máquinas pequeninas que depois vamos fazer cortar estes grandes espaços. Uma Câmara que diz que é cidade de jardim não tem um trator para cortar relva. Há aqui alguma coisa que está errada. Claro que eu sei que vem-me dizer assim, mas você está lá há 2 anos e meio, já podia ter comprado. Não, eu para já não tenho dinheiro meu para poder investir na Câmara, nem tinha o que fazer. Mas depois lá está, isto são coisas, esta compreensão política das coisas não é carregar, porque de facto estão 2 forças, têm pensamentos, têm linhas, têm programas, e portanto chegar a determinado tipo de consensos e chegar a determinado tipo de situações que vão permitir resolver determinados problemas que são graves em termos de imagem, até de vivência, de qualidade de vida das populações. Mas eu penso, por isso eu digo que, enquanto nós fazendo todos estes balanços, acharmos que a nossa intervenção leva ao progresso e leva ao desenvolvimento e leva a conseguir-se resolver mais e mais problemas das populações, nós vamos estando sem que tenhamos que estar de acordo com tudo aquilo que o Executivo está a fazer. Muito bem, vereador Bruno Graça, já estamos então na reta final deste especial informação e eu aproveitava esta parte final para falar de política pura e dura, por assim dizer. 2 questões muito, muito concretas, uma das quais que tem dado mesmo muito que falar, e para que não estejamos aqui a falar em cenários que nunca existiram ou existiram, faço-lhe esta questão. Impôs a saída de Luís Ferreira como chefe de gabinete de Anabela Freitas? Não é uma questão de imposição, uma vez mais. A gente somos muito prudentes nas palavras que utilizamos. Não impusemos nós. Nós demos a nossa opinião em outubro de 2013 sobre 2 situações. Era a situação financeira da Câmara e o perfil, efetivamente, do chefe de gabinete. Nós, é assim, achamos que um chefe de gabinete tem que ter um determinado perfil. E nós achávamos que, de facto, que a proposta que o Sr. Presidente tinha avançado, ela não é a proposta, foi a sua decisão, que não teria esse perfil. E manifestámos a nossa opinião. Mas, uma vez mais, não cabe à CDU nomear o chefe de gabinete da Presidente, como é óbvio. Então vou reformular a questão. Não falo em imposição, falo em forma de estar. Com Luís Ferreira ainda como chefe de gabinete, esta coligação ou esta partilha de poderes funcionava da mesma forma? Não. É óbvio. Para o bem ou para o mal? Para o mal? Atualmente funciona para o bem. E antes? Antes funcionava mal. Aliás, já, como digo, era a nossa opinião. Quer dizer, portanto, e eu aqui nem quero pessoalizar, não quero falar em pessoas. Quer dizer, o perfil do chefe de gabinete anterior não tinha perfil para desempenhar aquele cargo. A pessoa em si terá perfil para dizer outras coisas. Para o chefe de gabinete não tinha perfil, do nosso ponto de vista, e nós manifestamos isso abertamente, dizemos, olha, isto mais cedo ou mais tarde vai ser um problema, porque não tem perfil. Como dissemos, a situação financeira da Câmara, particularmente do Parque T e da ADSE, tem que ser resolvido, e do Polo e aqui deste pavilhão aqui com os espanhóis, isto tem que ser resolvido, porque senão nós não podemos fazer nada, porque não temos verbas, portanto temos tudo cativo para essas coisas. Isso foi uma discussão que demorou tempo. Quando nós achamos que era tempo de marcar uma posição, dissemos exatamente isto publicamente, numa reunião de Câmara, lá está, sem nenhum medo que fôssemos demitidos dos nossos cargos ou que nos batessem palmas, não era essa a questão. Dissemos, chegou o momento de isto ser alterado. Assim, não. Assim, não vale a pena a gente continuar a trabalhar.
cada um seguirá o seu caminho, ponto final. Mas amigos na mesma, cada um seguirá o seu caminho. Pronto, aquilo que a gente conseguiu, aquilo que, não é o que conseguiu, quer dizer, aquilo que resultou de todos estes debates consecutivos, porque não era só a opinião da CDU, inclusivamente, foi que a Sra. Presidente achou que tinha chegado o momento de afastar o seu chefe de gabinete e pôr outra pessoa em chefe de gabinete. E assim como achou que era um momento, e penso que até final de junho, de julho, princípio de julho, mas que ficará público com certeza, que haverá já uma solução para o Parque T e, portanto, para resolver o problema que neste momento dificulta muito a capacidade de endividamento da Câmara. Portanto, estes dois pontos que nós pusemos em outubro de 2013 são resolvidos em 2016. Paciência, mas quer dizer, mas se nós não estivéssemos lá, não sei se eram resolvidos. Quer dizer, se nós não estivéssemos lá, se calhar não eram resolvidos. Não sei se eram, se não, nem vem para o caso. Agora, nós fizemos o trabalho, gostámos de trabalho, mostramos que estávamos de boa fé, que as questões que estávamos a colocar não tinham nada a ver com assuntos pessoais, nem de pessoas, nem nada, e hoje o trabalho é muito mais produtivo do que era anteriormente. Mas, na nossa opinião, hoje o Executivo, nós quatro, estamos a trabalhar com uma capacidade de intervenção e de equacionar os problemas e de encontrar soluções. Ainda não é bem, porque as coisas deixam marcas, portanto, naturalmente há marcas e as coisas já não são o que eram, não são aquilo que poderiam ter sido ao longo do tempo, mas obviamente que hoje a nossa capacidade de intervenção enquanto Executivo é bem maior do que aquela que era até há uns meses atrás. Só mesmo para fechar este assunto, como é que lida com as críticas que o agora membro da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal lhe dirige quase todas as semanas? Repare, ele enquanto membro do PS nunca nos dirigiu nada. Nem a mim, nem à CDU. Não é? Utiliza o bloco pessoal. Pronto. E aquilo nós, nestes casos, nós somos muito, muito, muito abertos e muito democráticos. Cada um diz aquilo que quiser. Nós só, repare, eu uma vez disse, penso que até foi, mas acho que até foi assim, que quando perguntou, na altura que ele estava em efervescência, alguns princípios e tal, se eu falava com ele, ou se tinha reuniões com ele, e eu dizia, ele é meu funcionário. Aliás, o chefe de gabinete é um funcionário da Câmara. Eu sou político, portanto não tenho que falar com ele. Falo com os políticos. Agora, o que direi é um cidadão que tem a sua liberdade e que eu e a CDU entende que nós, porque também nem leio, nem nunca li, quer dizer, nem leio, nem quer saber, nem estou preocupado com as opiniões dele, portanto, tem toda a sua liberdade e direito de pôr aquilo que lhe apetecer no seu blog. Aquilo que nós dizemos é que não é por aí que ele irá criar problemas no acordo que existe entre o PS e a CDU, por a nossa parte. Se ele alguma vez falar em nome do PS, naturalmente que nós iremos perguntar ao PS se a posição que ele está a colocar é de facto do PS ou é uma posição pessoal. Se o PS nos responder publicamente, porque isso seria, naturalmente, na Assembleia, aliás, curiosamente, nas últimas Assembleias não tem havido nenhum ataque à CDU, parte da bancada do PS, nem a mim. Portanto, no blog é que penso que sim, ou num outro jornal, mas na Assembleia Municipal não houve nenhuma crítica nem à CDU, nem ao vereador da CDU. Portanto, é porque não é a posição do PS. Se não é a posição do PS, o PS tem que resolver o problema, não somos nós. Mesmo para terminar, vamos contar ou é esse o seu desejo ou há essa possibilidade de ter Bruno Graça como candidato da CDU em 2017? É cedo, quer dizer, é óbvio que a CDU irá concorrer. E penso que irá concorrer, uma vez mais, colocando a fasquia alta e dizendo que vai concorrer para ganhar. Porque as pessoas poderiam exatamente até ver a diferença entre o que é não ter a CDU no Executivo, estão a vê-la. Ter no Executivo, mas em minoria clara, então é o que estão também a ver. É experimentarem um bocado esta hipótese, darem essa oportunidade, a CDU em maioria. Ou seja, a maioria ter a presidência da Câmara. E vão ver que não se arrependem. E com Bruno Graça ao leme?
Se a CDU quiser e o Partido Comunista o quiser, há essa disponibilidade. Não tenho, enquanto estiver na política, estou no sítio onde for mais útil. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Okay. Obrigado, eu também. E assim finalizamos este especial informação. Iremos voltar também numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.